Estamos encerrando hoje uma série de preleções falando sobre relacionamentos interpessoais. Então, sabemos que temos o nosso relacionamento com Deus, mas temos também relacionamento com as pessoas. E o nosso relacionamento com as pessoas, ele precisa refletir cheias da graça de Deus. João capítulo 1 é a introdução que João faz ao Evangelho. E no verso 14 ele fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é aquela pessoa onde a graça de Deus encontra sua plenitude. Jesus é pleno da graça de Deus e da verdade de Deus. Oremos. Senhor, obrigado porque um dia a palavra tornou-se carne, um dia veio viver entre nós, e não somente veio ensinar-nos, mas veio também transmitir-nos a vida, esta vida cheia da graça de Deus. Que nós, nesta noite, possamos refletir sobre ela, refletir sobre o que realmente significa ser uma pessoa cheia da graça de Deus, e que por ela sejamos preenchidos nesta noite. E o Senhor compartilhe conosco desta plenitude que há em Cristo Jesus. Quero louvar-te, quero bendizer-te pelo tempo que teremos de reflexão na tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E a graça de Deus se manifestou de uma maneira plena. Não havia nele o desequilíbrio que há em nós. Havia um equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Pessoas cheias da graça de Deus são pessoas semelhantes a Jesus. Ser cristão nada mais é do que imitar a Cristo. Imitá-lo em seu modo de viver, imitá-lo em sua maneira de pensar, agir, reagir. Ser um cristão é desfrutar da mesma vida que há em Cristo Jesus. Pois se estamos em Cristo, está em nós também o mesmo Espírito que habitava em Cristo. E esse Espírito transmite a nós a vida de Cristo. E esta vida de Cristo é uma vida cheia da graça de Deus. Quando somos cheios da graça de Deus, nós agimos e pensamos, sentimos como Jesus. E agir, pensar é o egoísmo. O verdadeiro cristão entende que a vida cristã verdadeira, genuína, é uma vida que não é centrada em si mesmo. Não é uma vida ensimesmada, uma vida onde a única preocupação que você tem é apenas consigo mesmo. Não há nada de errado em você se preocupar consigo, excessivamente sim, mas moderadamente não. Mas se a sua vida gira unicamente em torno de você, é bom você refletir sobre a fé que você tem. Porque a fé cristã é uma fé que nos leva a pensar no outro. O altruísmo é exatamente isso. É nós entendermos que Deus nos chama a imitar a Cristo, que não pensou em si. Pelo contrário, chegou a oferecer sua própria vida em sacrifício para a salvação de todos nós. As pessoas egoístas, elas não entendem que o egoísmo é um tipo de infelicidade. Um sábio do passado, chamado Erasmo de Roterdã, ele, pensando a respeito da felicidade, ele chegou à conclusão que a felicidade ela nunca é alcançada. Felicidade envolve fazer os outros felizes. Se você está buscando a felicidade, acredite, se você fizer outras pessoas felizes, você será feliz por fazê-las felizes. E isso lhe trará maior felicidade do que você ficar buscando a felicidade, porque às vezes a busca da felicidade gera infelicidade.
uma vida em extensividade, uma vida vivida, pensada, voltada para o outro. E Jesus é o maior exemplo disso. E quando a Bíblia diz que Jesus era um homem cheio da graça de Deus, ele também é aquele que compartilha desta graça com outras pessoas. E ele disse que nós devemos, como sal e luz neste mundo, fazer com que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai ao ver que somos imitadores de seu Filho Jesus Cristo. Discursando aos judeus em Atos capítulo 10, discursando na casa de um gentil em Atos 10, 38, o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, disse assim: Jesus Cristo andou por todos os lugares fazendo o bem, mas nós somos salvos por esta graça para praticarmos boas obras, as quais Deus já preparou anteriormente para que andássemos nelas. É a intenção de Deus que nós sejamos pessoas que fazem o bem. É o propósito de Deus que o Evangelho seja pregado primeiramente com ações e atitudes, e segundamente por palavras. Também o apóstolo Paulo diz que não devemos nos cansar de fazer o bem. Devemos não permitir que o mal vença, mas que vençamos o mal com o bem, fazendo o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. O autor de Hebreus diz que pela prática do bem, Deus se agrada. Há uma alegria no coração de Deus quando vê o seu povo fazendo o bem. Por fim, nós devemos praticar aquilo que João disse a respeito do amor. Ele falou: nisso consiste o amor, em que Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos nós dar a nossa vida pelo nosso irmão. Porque se algum de nós, constantemente a Bíblia está nos exortando a fazer aquilo que é o bem. E nos relacionamentos interpessoais, muitas vezes não temos avançado neles, porque a nossa mentalidade ainda está muito voltada a nós mesmos, aos nossos próprios interesses, e não conseguimos transcender isso, não conseguimos ir além e ver as outras pessoas e aproveitar as oportunidades para fazer o bem a todos, indistintamente. Eu quero pegar um exemplo na Bíblia e depois 2 exemplos fora dela. Na segunda carta a Timóteo, é a última carta que Paulo escreve, no capítulo 1, os versículos 15 a 18, Paulo nos fala de um cristão, que se Paulo não falasse dele, ninguém saberia sequer que ele existiu. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 15 a 18. Paulo diz: você sabe, dizendo a Timóteo, que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Ele está falando de um irmão que nós nem saberíamos que existiu, se não fosse essa menção. E Paulo diz que estando preso em Roma, ele foi abandonado, ele foi deixado de lado pelos que vieram da Ásia. E ele menciona em especial Fígelo e Hermógenes, pessoas que tendo a oportunidade. Mas Paulo diz assim: procurou-me diligentemente até me encontrar. E por isso que Deus lhe conceda a graça, porque você sabe quantas coisas boas ele fez a meu respeito. Era um irmão querido, o apóstolo Paulo, preso. As prisões romanas eram realmente cruéis, muitas delas eram subterrâneas.
as condições de saúde eram as mais precárias possíveis. Mas sabendo que Paulo estava preso, a Bíblia diz que este irmão fez de tudo para ser para Paulo uma fonte de consolo, amparo, suprindo-lhe as necessidades. O que aprendemos com este irmão Onesíforo? A prática do bem supre a ausência que omite. Às vezes, quando o Estado abandona, às vezes, quando a pessoa, por alguma razão, está desamparada por parentes e familiares, é a hora, é a oportunidade que nós, como cristãos, podemos, pela prática do bem, suprir a ausência da prática do bem na vida dessas pessoas por outras pessoas. Em outras palavras, há muitas pessoas que têm sido abandonadas à sua própria sorte, sem um amparo, sem um auxílio, sem uma ajuda. E nós cristãos podemos e devemos perceber a necessidade dessas pessoas. E ao invés de nos juntarmos àqueles que nada fazem, suprir a ausência deles. O irmão Onesíforo foi para Paulo o consolo que Fígelo e Hermógenes não foram. O suprimento que os irmãos da Ásia não foram. A presença daqueles que abandonaram Paulo. Agora o irmão Onesíforo assume esta função, traz para si esta missão e supre as necessidades do apóstolo preso. Aprendemos assim que a prática do bem supre a ausência, o que a ausência dele produz. A segunda lição que nós encontramos está no verso 16, que o bem deve ser feito em conjunto. Paulo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Essa é uma expressão bastante interessante, porque dá a entender que este irmão Onesíforo era um irmão de posses. Era um irmão que tinha condições financeiras boas. E por isso Paulo menciona a casa, porque na verdade este homem certamente era alguém que tinha uma casa grande, no sentido de ter bastante pessoas morando com ele, e possivelmente também servos. Mas Paulo agradece a casa de Onesíforo, porque Onesíforo não fez isso sozinho. Ele chamou outras pessoas para participarem daquele ato de bondade, aquela benfeitoria que ele iria fazer. Queridos, quando aparecer uma oportunidade de fazer o bem, não faça sozinho, chame outras pessoas, contacte outros, porque às vezes você pode suprir de uma certa maneira alguma necessidade, mas uma outra pessoa pode suprir outra necessidade. Às vezes você não é um bom ouvinte. Às vezes há alguém ali padecendo a necessidade, e essa necessidade é material, é de comida. E alguém pode suprir a comida, ou você pode suprir a comida, mas às vezes a necessidade da pessoa também é de ser ouvida, é de um ombro para chorar. Chame alguém e diga: eu vou levar uma cesta básica, mas eu sou ruim de ouvir. Você ouve bem. Enquanto eu estiver lá levando a cesta básica, senta com a pessoa, ouve a pessoa, ore por ela. Traga outras pessoas, sozinho, pensando feito quando feito em conjunto, de uma maneira emergencial, mas amanhã ajudar de maneira que aquela pessoa consiga ela mesma resolver seus próprios problemas. Mas nessa caminhada talvez você precise voltar mais vezes. Às vezes você vai ter que ajudar alguém numa casa passando necessidade porque o marido é um alcoólatra. Ajude. Talvez ao chegar lá e ajudar esse alguém, o marido esteja tão alcoolizado que nem sequer fica sabendo que você foi ajudar. Na outra ocasião, quando você o encontrar sóbrio, aproxime-se dele e diga: olha, eu quero ajudar, mas eu preciso que você esteja sóbrio para que eu converse com você.
Quando eu consigo achar você sóbrio? Eu me lembro de uma vez que uma senhora me procurou e disse: pastor, pelo amor de Deus, converse com o meu marido, porque ele está querendo entrar na justiça delicada, eu estou com medo de perder a casa. Eu disse a ela: pode ficar tranquila, eu sei onde encontrar seu marido. Eu morava em frente a um clube, na esquina tinha um barzinho. E aí então, eu estava indo para casa, de repente eu vejo quem? Ele, tomando uma. Cheguei em casa, encostei o carro, fui lá no bar. Não fui tomar uma, fui conversar com o dito cujo. Cheguei para ele: e aí, tudo bem? Bem, tomando uma cervejinha aqui. Eu falei: posso falar com você? Ele falou: pode, claro. Falei: rapaz, eu sei que você tem umas pendengas com a sua esposa, mas pense nos seus filhos. Não faça isso. Como eu acredito na sua palavra. E verdadeiramente ele não levou adiante. E se fosse necessário voltar lá naquele bar, não para tomar uma cerveja com ele, para conversar com ele. Não, eu não tomo, não condeno quem toma, mas eu não tomei. Mas estava ali conversando com ele nesse sentido. E se fosse necessário, voltaria lá. E conversaria de novo. Iria onde ele estivesse, porque era necessário fazer o bem, e fazer o bem até que o bem se torne uma realidade. Então não desista disso. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos os resultados. O semeador que vai semeando, ele semeia até realmente ele ter condições de colher. Mas às vezes nós desistimos facilmente. Enquanto os maus perseveram em fazer o mal, os bons às vezes desanimam de fazer o bem. Ele diz: ele fez isto várias vezes. Paulo diz: Onesíforo muitas vezes me reanimou. Veio aqui, não se... Ele, esse irmão Onesíforo, não desistiu até que soube. Com muitos lugares onde havia prisões. E este homem sai perguntando: escuta, tem aqui um prisioneiro chamado Paulo? Não. Ele é assim, assim, assim. Não colocar obstáculo no fazer o bem, porque ele diz: vai ser difícil, vai ser dispendioso, vai dar trabalho. Sim, dá trabalho, claro que dá trabalho. Fazer o bem sempre dá trabalho, às vezes dá mais trabalho do que você imagina. A você, e você pode se inspirar na vida dele. Às vezes, querido, as oportunidades para fazer o bem estão bem claras diante de nós. Mas se nós entendemos passar. Às vezes nós nos iludimos em achar que existe uma só maneira de fazer o bem. Existem inúmeras maneiras de fazer o bem. Inúmeras maneiras de viver uma vida altruísta. Já ouviram falar de William Wilberforce? William Wilberforce um dia chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu quero ser um missionário na África. E o pastor: coisa nenhuma, você vai ser político e você vai influenciar os políticos dessa nação. Ele falou: se o senhor está falando, né, pastor, então eu vou ser. William Wilberforce era um homem que tinha uma atitude política. Ele milhares de pessoas, milhões de pessoas beneficiadas por um cristão político. Um cristão que lá na política resolveu fazer o bem, ser uma influência. Ele lá todos os escravos nesta parte ocidental do mundo foram libertos a partir do decreto assinado, defendido por William Wilberforce. E ele estava falando sobre um projeto de sua autoria e que ele estava levando adiante com sua esposa e uma equipe chamada Amor Viral, atendendo crianças necessitadas, com uma equipe de palhaços que faziam uma festinha em um determinado lugar, e ali então eles estavam atendendo às necessidades das crianças, suprindo-lhes calçado, coisas dessa natureza. Eu fiquei tão feliz com aquilo.
Eu disse: Elias, parabéns, que coisa maravilhosa. Mas eu quero que você saiba que você tem parte nisso. E aí eu pensei: meu Deus, como assim? E as lágrimas já vêm ao rosto, né? Eu falei: como assim, Elias? Eu disse: pastor, você não vai se lembrar, mas eu me lembro. Um dia em sala de aula, o senhor estava falando sobre sociedade transformadora, baseado em Ezequiel 37. E nesta pregação, nesta ministração, eu falo que o fato que Deus, depois que criou o homem, antes de criar o homem, ele agia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando ele criou o homem, ele inseriu o homem nessa sociedade e disse: não vou fazer nada mais sozinho, tudo o que eu fizer será eu, a palavra, o Espírito e o homem. E aí então Deus chama o profeta, faz ele andar entre os ossos e diz: o que você acha? Ele diz: a coisa está feia. Então fala, profetiza a minha palavra, e depois chama o Espírito, Deus, palavra, Espírito e homem de Deus. Palavra de Deus na boca do homem de Deus traz transformação. E ele falou: pastor, aquilo ficou no meu coração. Mas o senhor não deve se lembrar, mas eu perguntei ao Senhor: o que você, pastor, está fazendo para transformar o mundo? Ele disse: a sua palavra mexeu comigo. Você disse: eu estou ensinando vocês como se transforma o mundo pelo Evangelho. Eu disse: pastor, se eu estou fazendo hoje isso aqui, é porque um dia eu fui inspirado por aquela palavra. E o amor viral é a minha contribuição. E as lágrimas rolaram. Eu disse: obrigado, Deus. Obrigado, porque eu não posso ir à África. Não foi isso que Deus me... Tudo, faça o bem. Elias Azeredo está fazendo esse trabalho até hoje. Que Deus o tenha abençoado. Mas eu quero falar de dois cristãos. O primeiro vai aparecer ali na tela. Paul Rusesabagina, cristão adventista, ruandense. Este homem, este simples homem, foi um instrumento de Deus para salvar mais de 1.200 pessoas. Em Ruanda, no ano de 1994, houve um assassinato. Mataram o presidente. Esse presidente era da maioria Hutu. E depois que foi morto esse presidente, a grande maioria Hutu se levantou para massacrar a minoria Tutsi. Cerca de 800.000 a 1 milhão de pessoas morreram em apenas alguns meses, na verdade em 100 dias. As armas eram facões, machetes. As pessoas eram degoladas, suas cabeças eram decepadas, as ruas de Ruanda estavam cheias de sangue até a altura do meio-fio. As Nações Unidas não falaram nada. Os órgãos internacionais se calaram. Mas este homem era gerente de um hotel. Todos que quiserem se refugiar. E ele refugiou 1.268 pessoas. E defendeu essas pessoas. Ele até inventou um artifício dizendo assim: aqui tem câmeras. E se vocês fizerem alguma coisa aqui, lá nos Estados Unidos eles vão ver o que vocês estão fazendo aqui. Aí eles ficaram com medo. Esse homem lutou nos 100 dias para preservar as pessoas que se abrigaram no hotel em Ruanda. Quem não assistiu, assista o filme Hotel Ruanda. Produzido em 2004, rendeu
o Oscar para esse ator aqui, o Chandler, que fez o papel de Paul Rusesabagina. Um cristão, 1.268 pessoas salvas. Mas agora eu vou contar uma outra história que com certeza vocês não conhecem. Em 1940, esse homem estava lá no seu trabalho, quando de repente começou a surgir inúmeros judeus batendo na porta do consulado pedindo liberação para trânsito, a fim de embarcarem, cruzarem ali da Lituânia em direção a um lugar onde podiam embarcar no trem transiberiano. E esse homem mandou uma mensagem para o Japão dizendo: posso conceder visto aos judeus para saírem da Lituânia? A resposta do governo japonês foi não, definitivamente não. Eles oraram a Deus e disseram: Deus, se nós não fizermos nada, o sangue dessas pessoas estará em nossas mãos. Shiune Sugihara assinou 6.000 vistos. A mulher dele passava água quente. Devido às dores, ele ficou dia e noite assinando vistos. Havia 18.000 judeus em Kaunas. 6.000 embarcaram. E ele precisou sair fugido. Sumiu de cena. Em 1968 descobriram ele. Ele estava trabalhando como tradutor na cidade de Moscou. Tradutor de russo para japonês. E uma dessas pessoas que encontrou ele em 1969 chegou para ele e disse assim: Você era cônsul lá em Kaunas em 1969. Está aqui a sua assinatura no meu visto. Os outros 12.000. Os comunistas, comunismo russo, que mataram 12.000 em Kaunas, depois que Shiune Sugihara saiu de lá. E este homem então foi levado a Jerusalém. E fizeram em Shiune Sugihara. 50.000 pessoas hoje existem, porque este homem assinou 6.000 vistos. Um cristão que aproveitou a oportunidade para fazer o bem. Quantas são as oportunidades que temos para fazer o bem? A nossa vida não pode passar em branco. Ao olhar o que essas pessoas fizeram, ao ver que eles sim entenderam o que é ser cristão. E como nós vamos viver hoje. Quando eu li a história de Shiune Sugihara, eu fiquei com vergonha. Eu disse: meu Deus, o que é isto? Depois eu descobri que os judeus que saíram lá de Kaunas, eles foram para uma cidade no Japão e de lá para Jerusalém. E quem recebeu esses cristãos lá, esses judeus lá no Japão, eram cristãos holiness. Os cristãos receberam os judeus e os encaminharam de volta a Jerusalém. Cristãos que entenderam o papel deles neste mundo. Aí nós começamos a entender perguntas que às vezes as pessoas fazem. Pastor, por que depois que a gente recebe Jesus e vai direto para o céu? É porque tem muita coisa para fazer neste mundo e Deus espera que você tome parte disso. Você não é um cônsul no momento em que os judeus precisam dos vistos. Você não é o gerente de um hotel quando uma multidão fugindo da morte se abriga no seu hotel. Mas com certeza você pode fazer o bem a seu modo.